Fala pessoal, estamos ao vivo, mais uma live aqui no Instagram, onde a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que permeia o mercado, que é a liderança. E hoje eu quero falar sobre liderança de valores. E já quero dar boa noite aqui aos grandes amigos e parceiros que eu estou vendo aqui, que já chegaram. Jonas Lima, meu grande canga, meu grande irmão, Stanley, um parceiro aí também de muitas jornadas. E, bom, enfim, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. A gente vai trabalhar o tema liderança de valores. Uma das coisas que eu costumo sempre dizer nas minhas lives, nas minhas palestras, nas minhas aulas, é que liderança é um dos temas que a gente mais investe, né? Então as empresas, normalmente elas têm um caixa e quando se investe em treinamento de equipe, quando se investe no desenvolvimento do seu capital humano, você pode ter certeza que as áreas de vendas, liderança, são as áreas onde abarcam o maior valor aí do investimento. Mas isso não quer dizer que existe uma relação, digamos assim, proporcional do investimento com o quanto as pessoas realmente sabem e entendem sobre o processo de liderança. Eu costumo dizer que a gente muitas vezes investe muito em liderança, mas não quer dizer que necessariamente as empresas tenham o mesmo retorno, tenham o mesmo crescimento tão equitativo com aquilo que se investe. Bom, quero dar boa noite aqui a Fernanda, Cecília, ao meu grande amigo João, tudo bem? Então, voltando àquilo que eu estava falando antes, então pode-se dizer que liderança é um dos temas mais falados e mais debatidos hoje nas grandes empresas, mas não necessariamente é um dos temas que as pessoas mais trazem na bagagem. Talvez você me pergunte assim, Medeiros, por que é tão difícil às vezes então a gente entender o processo de liderança? Eu quero te dizer que desde Confúcio, praticamente aí 400 anos antes de Cristo, o homem sempre tenta entender o processo das relações humanas. E liderança nada mais é do que um processo extremamente relacional, extremamente relacionado à humanidade. Eu costumo dizer que existe um tema que as pessoas gostam muito de falar, né, de liderança humanizada. E eu quero dizer para você que liderança humanizada é um pleonasmo, porque só existe liderança entre humanos. Liderança é exatamente um conceito, liderar é um verbo que foi criado para humanos, para pessoas. Eu não consigo mudar uma cadeira, eu não consigo mudar uma conta bancária, eu não consigo mudar as coisas porque eu sou um líder. Eu só consigo mudar as pessoas. As pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas às vezes até pioram por causa do meu comportamento. O meu comportamento, ele não muda coisas. Ele só tem a capacidade de influenciar e de mudar pessoas. Por isso que eu costumo dizer que liderar nada mais é do que um verbo que foi criado para pessoas. Quero mandar um abraço aqui muito grande para o meu grande amigo Rafael Aguiar, Heloísa, Valéria, Mendonça, 01 entrou aí, boa noite 01. Bom, então, você pode me perguntar assim, Medeiros, por que é tão complexo, apesar das empresas investirem muito em liderança, por que a gente tem essa dificuldade tão grande de realmente crescer e entender o processo de liderança na sua plenitude? Diversas são as causas, tá certo? Uma das causas que eu gosto muito de trazer é a questão da herança. Nós recebemos uma herança dos nossos antepassados que muitas vezes dificultam, né, a gente perceber e entender esse processo. Existe uma herança que é a herança do brasileiro e existe uma herança que ela é, digamos assim, mundial. A herança do brasileiro é que quando os portugueses vieram para o Brasil, né, os portugueses trouxeram para cá a sua cultura e eles exploraram tudo que a gente tinha aqui naquela época, os metais preciosos. E o que acontecia? Os brasileiros que aqui existiam, que hoje a gente chama de índio, naquela época foram escravos. E quando o português ele não estava satisfeito com essa mão de obra, ele foi na África e trouxe para cá mais escravos. De repente, os portugueses foram embora e ficaram no Brasil quem? Os escravos. E durante muito tempo,
Os escravos aprenderam a trabalhar, aprenderam a fazer, aprenderam a executar, mas escravo, ele não planeja. Escravo, ele não lidera, né? Ou seja, o escravo, a função, ela não está muito relacionado à condução de pessoas. E essa herança ficou para nós e a gente traz isso dos nossos antepassados. Fato é que nós brasileiros adoramos colocar a mão na massa. A gente adora fazer as coisas, a gente adora participar, mas a gente não gosta de planejar, a gente não gosta, muitas vezes, de parar e organizar as coisas. Porque o escravo faz, escravo não organiza, escravo não planeja. Então talvez essa seja uma das primeiras heranças que a gente recebeu como brasileiro. Mas não para por aí. E eu quero falar para você mais uma causa que muitas vezes dificulta esse processo nosso de entender o que é realmente liderança. Quero dar um abraço aqui para o Pedro Rosário que entrou, a Adriana. Quero mandar um abraço aqui para o Igor. Ô Igor, um abraço, meu irmão. Parceiro lá de Foz do Iguaçu. Tô precisando falar contigo mesmo. Depois a gente vai trocar uma mensagem aí. Tô precisando bater um papo contigo. Meu grande amigo aqui, ó, Refelicidade, que prazer te ver aqui, cara. Muito legal te ver aqui, tá certo? Robson, olha aí, companheiros que participaram comigo de mentorias, de cursos. Muito legal ver vocês aqui. Aguinaldo, todos vocês, é um prazer muito grande. Douglas. Bom, e a segunda causa que eu costumo dizer que dificulta o nosso processo de liderança é a herança que a gente traz, uma herança mundial. Perceba que até antes de Cristo, vamos botar aí 400 anos de Cristo e muitos antes até do que isso, o líder normalmente era o mais forte. E hoje os neurocientistas já descobriram que o nosso cérebro ele tem 3 partes e essas 3 partes existem características muito bem definidas. Uma das partes do nosso cérebro eles chamam de cérebro reptiliano. Tá? Uma outra parte ele chama de neocórtex e uma outra parte ele chama de cérebro límbico, tá certo? E durante muito tempo a gestão do processo de liderança ela esteve atrelada a características físicas do líder. Era o mais forte, era o que tinha mais recurso, era aquele que tinha as melhores armas. Perceba que Alexandre o Grande se tornou um grande líder não é porque ele tinha outra característica a não ser um exército muito forte. Na época do coronelismo, por exemplo, as pessoas gostavam de dizer que pertencia ao exército A, ao exército B, porque estar debaixo de alguém que tinha uma força física era muito interessante. E durante muito tempo, a parte relacionada à liderança esteve aliada àquele que era mais forte. E a gente, durante muito tempo, tentou colocar na nossa cabeça que liderança tinha a ver com o nosso cérebro reptiliano. Aquele que era mais forte, aquele que respondia com maior força, aquele que respondia da maneira mais abrupta, ele era o líder. Mas o tempo foi passando e a gente percebeu que a força não podia definir os líderes. E aí veio a época do iluminismo, onde as pessoas começaram a estudar, onde as pessoas começaram a expandir a mente, veio a época do conhecimento. E durante muito tempo a gente achou que a parte da liderança estava instalada no nosso cérebro, na nossa parte do neocórtex do nosso cérebro, onde a gente tinha o raciocínio, onde a gente tinha a parte do planejamento, onde a gente tem a parte cognitiva. E durante muito tempo, principalmente até os anos 80, anos 90, as pessoas, as empresas perceberam que liderança não tinha a ver com força. E elas acharam que liderança tinha a ver com conhecimento. E a partir dos anos 90, e principalmente depois da virada do milênio, a gente percebeu o seguinte, olha, liderança não tem a ver com o cérebro reptiliano e liderança não tem a ver com o cérebro, com a parte do nosso cérebro, com o neocórtex. Não é o cognitivo, não é o mais inteligente, não é o que sabe mais, não é esse que é o verdadeiro líder. E aí, a gente caiu a ficha para nós que liderança tem a ver com a parte límbica do nosso cérebro. É relacionamento, é conexão, é inspiração, é ligação, é estar junto, é querer aprender ou querer ser igual a alguém. Então, talvez essas sejam as 2 causas principais da dificuldade que muitas vezes a gente tem de relacionar liderança com os resultados
ou com o aprendizado do que realmente é um processo de liderança. Porque durante muito tempo a gente aprendeu errado. Durante muito tempo a gente ancorou o nosso processo de liderança em coisas que realmente não são tão vitais ao processo. Aí você deve estar me perguntando assim, Medeiros, mas fala para mim então, como é que você vê o processo de liderança? Como que você vê um processo de liderança correto? Como é que você vê todo esse arcabouço que envolve a liderança? Antes de eu passar para frente, queria só dar um abraço aqui para essa galera que está entrando, Denise Borges, Ângela, todos vocês, Cristina, todos vocês, um grande abraço, fico feliz demais em ter vocês aqui comigo na live, tá certo? E eu estava falando para o pessoal que existem algumas dificuldades em se entender o processo de liderança. E estava explicando para eles que existe uma herança que a gente traz de muito tempo que dificulta a gente entender o processo de liderança. E vocês entraram agora na parte mais importante, onde a gente vai falar sobre como entender esse processo de uma maneira mais macro e conseguir trazer isso para a parte mais importante do nosso cérebro, que é a parte límbica. Mas antes, eu queria dizer para você que hoje vou distribuir alguns livros aqui na live e eu vou fazer algumas perguntas e aquele que responder primeiro, depois eu vou pegar o endereço e vou mandar um livro para você, tá certo? Então a primeira pergunta que eu quero fazer é, você que está me assistindo aqui na live, na sua opinião, o que é liderança? Se você tivesse que pontuar, se você tivesse que definir o que é liderança, qual seria a sua definição de liderança? Escreve para mim aí, a primeira pessoa que responder na opinião dela o que é liderança, eu vou mandar para ela de presente um livro que eu escrevi, foi em 2013 que eu escrevi esse livro, tá certo? Então, a primeira pessoa que pontuar o que é liderança, eu vou mandar um livro para você, tá ok? Bom, se você conhece pessoas que... A Fernanda falou inspiração. Então, Fernanda, tô te devendo um livro. Depois você me manda inbox ali, por favor, o seu endereço. E na sexta-feira eu tenho alguns livros para enviar. Vou enviar um livro para você. Bom, então vamos falar sobre o processo de liderança. Esses dias, talvez tem um mês atrás, eu estava lendo e refletindo sobre liderança. Eu comecei a lembrar de líderes, olha só, de líderes que foram importantes para o mundo, tá? Comecei a pensar, cara, quem são os líderes que foram realmente importantes para a construção do mundo que a gente tem hoje? E aí comecei a pensar, pensa dali, pensa daqui, pensa dali, pensa daqui. Lógico, um dos primeiros nomes e o mais importante que veio foi o nome de Jesus, né? Eu falei, cara, Jesus foi um dos maiores líderes que já existiu. Aí veio a segunda pergunta para mim. Poxa, se Jesus foi um dos líderes mais importantes, ou talvez o líder, talvez não, o líder mais importante que existiu, por que eu disse isso? Ou por que eu pensei sobre isso? A primeira coisa, ele começou sozinho um movimento, tá? E esse movimento ele escolheu 12. Desses 12, ele treinou esses 12 e até hoje, tá? Ele não está vivo, os 12 não estão vivos, já se passaram 2000 anos e a gente continua falando nele e a história foi uma antes dele e outra depois dele. Eu não quero entrar em discussão religiosa, se você acredita, se você não acredita, essa não é a nossa discussão. A discussão é, inegavelmente, ele é o líder mais importante da história. Porque existe uma história antes dele e existe uma história depois dele. E eu comecei a pensar o seguinte, se existe uma história antes dele e uma depois dele, e ele foi tão importante, quais foram as características da sua liderança que eu posso trazer para mim? E hoje eu quero falar para você sobre 3 pontos. Tá? Eu tenho estudado muito sobre a vida dele e tenho levantado diversos pontos que foram interessantes, mas por questões de tempo, eu vou apenas trazer 3 aqui hoje e talvez mais para frente a gente vai falar de outros pontos. O primeiro ponto que eu achei que foi interessantíssimo, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu comecei a estudar como é que ele fez, ou como é que ele formou o seu time. E aí diz o seguinte, ó, que ele estava andando e ele viu 2 pescadores. E ele chamou esses 2 pescadores. Ele continuou andando, aí ele viu mais 2 pescadores. Aí ele chamou
mais 2 pescadores. Depois ele passou e viu um cobrador de impostos que chamava Mateus. Aí ele chamou Mateus. E o mais interessante, cara, é que todos os 12 estavam trabalhando. Perceba, todos os 12 estavam trabalhando quando foram chamados para integrar a equipe de Jesus. Todos. Nenhum não estava trabalhando. E o mais interessante, nenhum dos 12 estavam fazendo aquilo que Jesus iria chamar eles para fazer. Então isso quer dizer o seguinte, que conhecimento técnico não era importante naquele momento para Jesus. O que ele viu naquelas pessoas foram pessoas comprometidas com aquilo que elas estão fazendo naquele momento. Jesus viu foco. Jesus viu pessoas extremamente comprometidas com o que estivesse fazendo. E aí, parafraseando o nosso grande mentor e amigo Roberto Chiniachik, né? A água do mar é salgada em todo lugar. Eu acredito que Jesus olhou e falou assim, ó, se ele está comprometido com o que ele está fazendo agora, se eu conseguir mostrar para ele aquilo que eu tenho para ele fazer, se eu conseguir ser importante para ele naquilo que ele, se eu der uma nova missão de vida para ele, se eu der um novo horizonte para ele, ele vai ser comprometido com aquilo que eu vou entregar na mão dele. Perceba que interessante. Ele não se preocupou com a parte técnica, ele não se preocupou com o que ele sabia ou com o que os discípulos sabiam, ele se preocupou com o comportamento que eles tinham na medida que eles estavam fazendo as suas profissões originais. Muito interessante isso, né? Então essa foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, tá certo? Quero mandar um abraço enorme para Marivel, para o meu grande amigo Luiz, pessoas maravilhosas, estão sempre aqui com a gente. É um prazer enorme estar falando com você. Então essa foi a primeira característica, tá? Líder, quando for escolher a sua equipe, escolha quem gosta de trabalhar, quem coloca a mão na massa. Escolha quem tem compromisso com o que está fazendo. Como eu disse para você, a água do mar é salgada em todo lugar. Se ele tiver compromisso com o que ele está fazendo e você der um novo significado para ele, ele vai ter compromisso com aquilo também. Segunda característica que me chamou a atenção. Naquela época, as castas elas eram muito erradicadas, né? Existiam grupos e esses grupos eles eram, digamos assim, muito estratificados. Então, quando Jesus nasceu, ele não nasceu de uma alta casta. Ele nasceu de uma família humilde e de uma família que não tinha tradição política nem econômica. Ele era filho de um carpinteiro, tá certo? Ele era filho de um carpinteiro, de uma família muito humilde. E ele foi o maior líder que já existiu, mesmo não tendo nenhum antecedente que o credenciasse. E quando eu falo isso, eu até me arrepio, porque eu sou filho da lavadeira, né? Eu sou filho de uma moça que durante muito tempo lavou roupa para fora para me ajudar a estudar e de um motorista de caminhão. Eu não tenho nenhuma bagagem pregressa que me credenciasse a ser líder ou a conseguir chegar em alguns lugares que eu cheguei. E uma segunda coisa que eu acho muito interessante na vida de Jesus é que ele deixa muito claro que não precisa ter nenhuma característica familiar, não precisa ter nenhuma característica financeira, não precisa ter nada relacionado a nome ou sobrenome. Para você ser um grande líder, você precisa saber escolher um bom time e você precisa ter vontade de ser esse líder. Durante as minhas palestras, em alguns eventos que eu faço, eu sempre faço uma brincadeira e eu provo para as pessoas que isso é muito verdade. Então, se você está aqui hoje nessa live, eu quero dizer para você que você nasceu sim com todas as características para ser um grande líder. E acabou de entrar aqui na live um grande líder, meu grande amigo Wagner Messa. Estaremos juntos no final do mês em São Paulo, no CBTD 2022. É um prazer enorme dividir o palco do CBTD com você.
Um abraço para o Enéas, para Denise Fonseca. Então, as 3 lições que eu aprendi olhando para esse líder, para esse grande líder, a primeira foi: escolha sempre quem não tem medo de trabalhar. 2, saiba que tudo que você precisa para ser um grande líder está dentro de você. Depende de você. E a terceira coisa que eu aprendi com esse grande líder foi o seguinte: quando ele escolheu o seu time, veja só, pessoal, quando ele escolheu o seu time, no time dele, ninguém sabia fazer aquilo que ele queria que fosse feito. Quando Jesus escolheu os discípulos, você que está entrando agora está falando, poxa, Jesus, o Medeiros está falando de Jesus, discípulos. Estou falando de liderança. Eu estou analisando aquilo que Jesus fez quando ele decidiu empreender naquilo que ele queria. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com liderança. Tem a ver com você olhar o líder e tentar colher dele lições para você desenvolver o seu processo de liderança. Então, o que Jesus fez? Quando ele escolheu os 12 eram trabalhadores. A gente já viu isso. Mas nenhum dos 12 sabia fazer aquilo que Jesus iria dizer para eles fazerem. E talvez na minha cabeça, na sua cabeça, qual vai ser a primeira coisa que Jesus vai fazer? Vai ensinar para eles o ofício, né? Vai ensinar para eles o que eles tinham que fazer. Vai ensinar para eles a oratória, vai ensinar para eles, na época, a Bíblia não chamava Bíblia, chamava Torá, né? Então ele iria ensinar para eles a Torá. Jesus não fez isso. A primeira coisa que Jesus fez quando ele escolheu o time deles, eu queria que você escrevesse aqui para mim. Quem sabe qual foi a primeira atitude que Jesus fez? Ó, quem responder certo vai ganhar um livro, tá certo? Qual foi a primeira ação que Jesus fez quando ele escolheu os 12? E o time dele estava pronto para operar, estava pronto para empreender. Eu quero que você diga aqui para mim na live, quem digitar a coisa certa vai ganhar um livro. Você vai me mandar uma mensagem em inbox, eu vou mandar um livro para você. Vamos lá, vamos ver se alguém acerta. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando os 12 estavam escolhidos? Vamos lá, quem sabe? Enéas. Oi, Kátia, tudo bem? Prazer ter você aqui. Vamos ver mais quem está aqui. Luizão, Marivel. Quem vai arriscar? A Ângela disse, uma reunião. Quase isso, Ângela. Foi uma reunião. Mas eu queria saber para que ele fez essa reunião. Quem acerta? Vamos lá. Então, enquanto você vai pensando aí, digita no chat, só vou dar uma relembrada. Eu iniciei a nossa live falando da dificuldade que a gente tem em entender o processo de liderança na sua plenitude. E, olha aí, o Luiz botou um mastermind. Foi quase um mastermind, Luiz. Mas vamos fazer o seguinte, pela sua sacada de mastermind, tá certo? A Fernanda colocou, reuniu seus talentos. Não, Fernanda, tá certo? Eu vou pegar então a resposta do Luiz, tá certo? Luiz, estou te devendo um livro, depois manda para mim no inbox aí o seu endereço que eu vou mandar um para você e um para a Fernanda. Sabe o que Jesus fez? Investiu em valores. Quando Jesus fechou o time, ele não se preocupou em ensinar o ofício, cara. Cara, eu achei isso fantástico, eu nunca tinha pensado nisso. Quando Jesus reuniu os 12, ele não ensinou eles a falar em público, ele não ensinou eles a Bíblia, ele não ensinou a lei, ele não ensinou nada disso. Quando Jesus reuniu os 12, Jesus foi para uma montanha e sentou os 12 em volta dele e fez um negócio chamado Sermão da Montanha, que está em Mateus do capítulo 5, 6 e 7. Cara, o Sermão da Montanha é só valores. Jesus começa falando assim, bem-aventurado quer dizer feliz, são os humildes. Cara, Jesus falou para eles assim, olha, cara, vocês precisam ser humildes. Jesus começou falando, cara, o líder precisa ser humilde. Vocês vão ganhar poder para fazer muitas coisas, mas nunca percam a humildade.
Feliz é o líder que é humilde. Aí logo depois que ele falou da humildade, olha só o que ele falou. Feliz é o líder que é empático. Feliz é o líder que se coloca no lugar do outro. Feliz é aquele que chora com o outro. Feliz é aquele que não está preocupado só contigo. Feliz é aquele que anda com os outros e carrega com os outros as suas dificuldades. Aí Jesus disse logo depois, olha, felizes são os mansos. E quando ele diz manso, ele quer dizer o seguinte, olha, o manso é aquele que é ensinável. O manso é aquele, se você pegar um burro, tá? O burro, muitas vezes ele não é ensinável. Você tem que amansar o burro, tá? Você já viu alguém adestrando um cavalo? O cavalo fica dando cabeça para lá e para cá. Quando o cavalo consegue ser ensinável, você diz, esse cavalo é manso. E Jesus estava falando, cara, feliz o líder. E ele estava dizendo para os dois, vocês vão fazer muitas coisas. Mas antes de ensinar o que vocês precisam fazer, eu preciso ensinar o que vocês precisam ser. Porque liderança não é fazer, é ser. Liderança é ser. Liderança é você influenciar a vida do outro, não é pelo que você faz, é pelo que você é. E ele disse o seguinte, olha, você precisa ser humilde, você precisa ser empático, você precisa ser manso, tá certo? Você precisa ser manso, ser ensinável. Porque o líder que não é manso, que não é ensinável, não serve para ser líder. Porque liderança é um processo que desenvolve a todo momento. E ele fala, além de ser manso, você precisa ser resiliente. Porque as pessoas vão jogar pedra em você, vão te perseguir, vão fazer um monte de coisa. Mas não tem problema. Você não pode perder a sua essência. Você não pode perder a sua fé. E quando eu digo fé, eu não estou falando fé espiritual, fé na missão, fé no que você está fazendo, fé nas pessoas. Vão te perseguir, vão jogar pedra em você, mas não perca a sua essência, não perca a sua fé. E aí Jesus diz, olha, bem-aventurados são os pacíficos, aqueles que gostam da paz, porque ninguém gosta de ser liderado por alguém briguento. Ninguém gosta de ser liderado por alguém que causa confusão. Nós gostamos de ser liderados por pessoas que nos trazem paz, por pessoas que nos trazem esperança, por pessoas que nos tiram daquela confusão e nos ajudam a olhar o horizonte de uma maneira mais tranquila. E Jesus diz, a última coisa que ele fala, finalizando esse primeiro bloco, ele diz o seguinte, felizes são aqueles que são misericordiosos. E o que é misericórdia? Eu fui pesquisar, eu não sabia o que era esse negócio, né? Porque às vezes são as palavras difíceis. E eu comecei a pesquisar, eu fui ver o que é misericórdia. E eu descobri o seguinte, cara, é fantástico demais. Misericórdia é você entregar para o outro mais do que ele merece. É você pautar a sua atitude não pelo que o outro faz, mas por aquilo que você acredita que é o correto. Misericórdia é você entregar mais do que aos olhos das pessoas o outro merece. E ele diz, olha, para você ser um grande líder, as pessoas muitas vezes não vão merecer. Mas se você esperar a pessoa merecer para você ser o líder que você deseja ser, você nunca vai ser um grande líder. Seja primeiro o líder que você tem que ser. Seja a primeira pessoa que você tem que ser, independente da atitude do outro. Porque quando as pessoas virem em você essas características, elas vão querer estar ao seu lado, elas vão querer andar com você, elas vão querer estar junto com você. E aí, eu provo para você aquilo que eu falei no início da live. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de liderar? Porque a gente acha que liderança é um processo que acontece no nosso cérebro reptiliano. E liderança não é força. Liderança é inspiração. Muitas vezes a gente acha que liderança é conhecimento. E Jesus provou que liderança não é conhecimento, porque ele não investiu no conhecimento dos discípulos primeiro. Primeiro, ele investiu no comportamento dos discípulos. Porque ele entendeu o seguinte, que
liderança não é conhecimento. Liderança não é neocórtex. Liderança não é racional. Liderança é algo que vem do coração. É algo que vem de dentro para fora. Liderança é inspiração. Liderança não é poder e nem persuasão. Porque o poder e a persuasão saem do líder para o liderado. Quando eu quero persuadir o meu liderado a fazer alguma coisa, a vontade brota no meu coração e do meu coração eu tento fazer brotar no coração dele aquilo que eu quero fazer. Mas liderança não é isso. Liderança é inspiração. Inspiração é brota no coração do meu liderado a vontade de fazer como eu faço, a vontade de ser como eu sou, a vontade de estar na missão que eu estou. E Jesus sabia que para as pessoas se inspirarem no seu time, nos seus discípulos, eles precisavam ver naqueles discípulos pessoas que eles gostariam de ser no futuro. E aí Jesus prova para mim que liderança não tem a ver com cérebro reptiliano, não tem a ver com força. Liderança não tem a ver com neocórtex, não tem a ver com conhecimento. Liderança tem a ver com sentimento. Liderança tem a ver com inspiração. Liderança tem a ver com vontade de ser como alguém é. Com vontade de fazer como alguém faz. E com essas 3 lições da vida de Jesus, eu provo para vocês que liderança está muito mais baseado em valores do que em conhecimento administrativo, do que conhecimento cognitivo. O que faz alguém estar perto de você são os valores que você acredita e os valores que você expressa. Por isso que primeiro ele investiu nos valores, depois ele investiu na oratória, depois ele investiu no que eles tinham que falar, no que eles tinham que fazer. Mas primeiro ele investiu em quem eles deveriam ser. Que você possa aprender essas 3 lições. Escolha sempre pessoas que têm disposição para colocar a mão na massa. Escolha sempre pessoas que tenham vontade de ser líder. Porque liderança não tem a ver com passado. Se liderança tivesse a ver com passado, eu estava arruinado. Liderança tem a ver com vontade de ser. E terceira lição, liderança tem a ver com valores. Invista nos valores da sua equipe. Invista nos valores do seu time. Porque o resto fica muito fácil da gente trabalhar depois. Ok? Bom, pessoal, meia hora de live era o que eu tinha me proposto a fazer. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Queria que vocês tivessem alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para servir. Queria que vocês depois até colocassem aí como é que foi essa live para vocês, que vocês pudessem compartilhar essa live com seus amigos. Se você ainda não me segue no Instagram, quero te convidar para você me seguir, Antônio Medeiros Oficial. Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, Antônio Medeiros Oficial, também gostaria que você fosse lá no YouTube. Tenho sempre colocado vídeos, tá certo? A Fernanda disse, sensacional. Tô devendo dessa live aqui 2 livros, né? Um pro Luiz e um pra minha amiga Fernanda, tá certo? Bom, Valéria colocou sensacional, o Cardoso colocou sensacional. Agradeço. Vou fazer outras lives ao longo das próximas semanas, lives curtas de 30 minutos, com lições, com ideias, né, trazidas da vida de outros líderes para a gente aprender. Denise, muito obrigado. Marivel, muito obrigado. Tá certo? A Marta colocou aqui, né? Você conseguiu mostrar o X da questão. Ana, que prazer, Ana, ter você aqui. Um abraço pro nosso comandante Celcinho. Tá? Manda um abraço pro Celso. Rafael, muito prazer ter você aqui. E espero ter vocês em outras lives, tá certo? Semana que vem eu vou fazer uma outra live como essa, bem curtinha, 30 minutos. Vamos trazer lições importantes de liderança, tá? Fátima, sempre um prazer ter você aqui comigo. E lembrando, se Deus quiser, Fátima, em breve nós vamos estar juntos no palco e tenho certeza que a gente vai fazer um grande evento esse ano novamente, tá certo? Ângela, um abraço. Marivel, sempre um prazer ter você aqui e a gente se encontra no pódio.
Um abraço, galera. Deus abençoe todos vocês e levem essas 3 lições. Escolham sempre quem tem disposição para colocar a mão na massa. Escolha sempre quem tem disposição para liderar. E primeiro invista em valores, que o restante fica mais fácil. Um abraço. Deus abençoe vocês.